Bem-vindos ao Tribecast, bate-papo quinzenal sobre esportes e negócios. O episódio de hoje está bem diferente, bem completo e bem bacana, porque a gente vai falar de saúde mental e performance nas organizações. Eu sou Henrique Carpigiani, sócio fundador da Tribe Team e host aqui do Tribecast. E ao meu lado, eu tenho a minha sócia e parceira, Tati. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Tati, eu sou psicóloga do esporte, também participo da Tribe Team nos nossos amplos aspectos e também trabalho numa empresa de pesquisa de mercado. Muito bom, e à nossa frente estamos com a Marina Delfrati, pode se apresentar. Oi, gente, eu sou a Marina, sou administradora pública de formação, tenho pós-graduação em neurociência e hoje estou como coordenadora de RH na Rect. Maravilha. E para continuar a série de nepotismos aqui da Tribecast, meu pai, Marcos da Cunha Ribeiro. Olá, pessoal. Vou ser bem breve, mas é difícil ser breve. Eu sou engenheiro mecânico de formação, economista, especialista em marketing industrial e me considero também especialista em desenvolvimento de pessoas e tenho uma carreira em executivo de empresas multinacionais e também de capital nacional. Atualmente eu atuo como consultor de negócios, como conselheiro de empresas e também mais recentemente como Master Advisor da LHH, uma empresa multinacional muito grande de outplacement, de recolocação de executivos. Meu grupo de trabalho é chamado ICO porque são todos do C-Level, executivos de alto nível. Tá, só para o pessoal entender o que significa C-Level. O nível C de C-Level é aqueles que chamam de CEO, COO, CFO, ou seja, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, é o nível de vice-presidentes ou presidentes de corporações. Perfeito, maravilha. Então estamos com uma mesa aqui repleta de conteúdo e de muita formação e diversas experiências também. Exato. Isso é muito bacana. Exato. Gente, só para a gente começar aqui fazendo uma introdução, a gente vai sair um pouco do tradicional aqui do Tribecast, mas não tanto. É só o ambiente que muda, né? Quando a gente pensa muito em saúde mental ou mesmo em performance, muita gente relaciona com o mundo dos esportes, mas na realidade essa também é uma preocupação crescente no mundo das organizações. A gente percebe, tem visto aí um aumento substancial do número de casos de burnout, de síndrome do impostor, ansiedade, depressão, afastamento, e a gente queria entender um pouquinho, diante desse universo, o que vocês têm visto de mudança ou de desafios nas organizações, exatamente para cuidar da saúde mental e não só para evitar um transtorno. Podem, manda bala. Você quer começar ou começar? Pode começar. Eu vou começar um pouquinho assim, primeiro fazendo duas menções importantes. É uma matéria que eu tenho lido muito, porque nas minhas leituras, por conta dessa parte de relações com pessoas, né, o meu trabalho também é de desenvolvimento de pessoas, isso é importante, faz parte. Eu encontrei alguns casos na minha vida de career coaching, e também encontrei alguns casos na história que eu pude fazer referência na minha vivência ainda como executivo, mas principalmente hoje, como eu faço parte de um grupo muito interessante, que é o chamado GEAPTEC, que é o grupo de gestão de pessoas da tecnologia, que é cuidado do CRA de São Paulo, e dentro dele também tem um outro grupo, subgrupo chamado Sociedade 5.0. Essas questões têm aparecido nas discussões desses grupos, que são grupos assim muito ricos de experiência de todos os tipos, né? E a gente tem discutido lá também e a gente tem trazido essa questão para a mesa. Tem um outro grupo que eu participo, que é o Lifelong Learning, é um grupo de discussões do WhatsApp agora, já, que é muito voltado a RH, né? E que também esse tema tem aparecido. E aí, nós, os colegas um pouco mais ativos, quando pegamos assim um recorte de jornal, a gente joga para compartilhar e também para ver um pouquinho de debate. Então, definitivamente, o percentual de ocorrências que você falou de estresse de alto nível, chegando quase ao burnout,
Porque o burnout, já aprendi com você, inclusive, recentemente, que chega no burnout é questão de afastamento no duro, não dá para insistir em tratamento. O estresse ainda você tem como fazer algum paliativo para manter o funcionário ainda num certo nível de atividade. E essas discussões estão crescentes nas empresas e o nível de frequência cresceu demais em percentual. O nosso problema da pandemia e o trabalho em casa trouxe um agravamento significativo. O desajustamento do trabalho em casa, principalmente para quem acumulou funções de trabalho e de responsabilidades na residência ou com crianças pequenas, foi também um acréscimo muito forte disso. E eu acho que tudo isso, vamos dizer assim, pegou todo mundo meio desprevenido. Agora, vou colocar só mais uma pitada que me incomoda um pouco, é que, obviamente, vamos dizer assim, as informações que eu tenho tentado obter de alguns estudos, aí sim, alguns estudos um pouco mais acadêmicos ou científicos, né, que a gente consegue compartilhar principalmente no CRA, e aquilo que se lê na grande mídia, existe uma distância, infelizmente, muito grande, porque, infelizmente, também a nossa grande mídia, com todo o respeito, ela está, vamos dizer, num nível de superficialidade ou de risco de desinformação também muito grande. E eu acho que isso leva as pessoas a tomarem decisões e muitas vezes tomarem decisões internas nas empresas que são muito equivocadas. Por isso o trabalho tem que ser chamado à realidade, que eu acho que é alguma coisa que estamos tentando fazer. Eu, do lado da Carpse, ou do lado das minhas consultorias, em parceria às vezes com o Henrique, estamos tentando acelerar algumas coisas também nessa direção. E então eu acho que esse é o ponto que eu posso começar. Na realidade, até já entendi um pouco da provocação, né? Existem duas medidas. O HC solta uma matéria, uma pesquisa, na realidade, dizendo do alto índice de ansiedade nos brasileiros, Isso. enquanto o Datafolha diz que grande parte dos brasileiros é equilibrado. E isso traz um conflito gigantesco, né? Nem todo mundo vai buscar essa matéria do HC, Exato. que é um dos principais centros de pesquisa aqui do Brasil, Sim, senhor. não só de São Paulo. Isso. E em contrapartida, o que é mais popular e aparece no jornal contrapõe ou contradiz, na realidade, aquilo que cientistas se aplicaram a desenvolver. Exatamente. E você, Marina, o que você tem enxergado de maior desafio nas organizações? Sim. O que eu vejo bastante que saúde mental sempre foi um tema que esteve aí, mas ele é mais recente sobre ser um tema que a gente fala sobre. Então, acho que principalmente com as novas gerações, virou um tema que as pessoas não aceitam mais sofrer caladas. Então, por um momento parece, agora todo mundo tem uma questão de saúde mental. Não, isso sempre teve, mas agora as pessoas falam sobre isso. A gente tem mais uma abertura maior para falar, o que é muito bom, porque a gente abre um espaço para discussão, para entrar mais no tema, mas tem o outro lado também, que sempre vão ter as pessoas que vão falar, mas agora então tudo é uma questão de saúde mental, né? E o que eu vejo muito nas organizações, a gente tem uma pressão por performance muito grande, o que é normal do mercado, toda empresa tem ali que alcançar os seus resultados, os seus lucros e tudo mais. Mas hoje não tem mais, pelo menos o que eu tenho visto, acho que a gente está nesse caminho, de que tudo se justifica pela performance. Sim, você tem que ter uma performance alta, mas essa performance precisa ser sustentável. Então, você ter um pico específico, né? O exemplo clássico que eu sempre uso é time de finanças em fechamento de mês. Sempre vai ser um momento que você vai estar ali sobrecarregado, que você vai precisar talvez trabalhar até mais tarde e tudo mais, mas você precisa compensar isso depois em algum momento. Eu acho que antigamente as pessoas tinham medo de falar, olha, eu preciso de um equilíbrio. E a pandemia, acho que trouxe isso ainda mais, então desde a pandemia, e acho que isso cada vez mais, as pessoas têm cada vez mais falado que elas têm uma vida além do trabalho. Então na pandemia isso ficou muito forte, você estava ali numa reunião com alguém, aparecia o filho no colo, apareceu o cachorro latindo, então acho que ficou mais na nossa cara de que aquele profissional, ele é um ser integral, ele é alguém além daquele analista, daquele gerente, daquele coordenador. E como é que eu entendo essa pessoa como um total? Então eu preciso, por exemplo, eu trato muito a questão de maternidade e paternidade no trabalho. Quando eu
eu vou ter ali uma mãe, eu preciso entender que ela tem um filho, ela tem 2 filhos, ela tem uma vida além daquilo. E que ela precisa sair em algum momento. Porque, não sei, o filho caiu na escola e precisa buscar, não é porque ela tá deixando o trabalho de lado. Se antes isso era mal visto, né? Quantas vezes a gente ouviu que a mulher não podia falar, que estava tentando engravidar, que queria ter filhos, senão não seria contratada. Hoje é algo que eu vejo algumas empresas já caminhando para o outro lado. O quão favorável até para o meu negócio é eu ter uma mãe aqui trabalhando, alguém que vai me trazer uma outra visão. Porque a gente começa a entrar também em temas de diversidade. Sim, que eu acho que são temas que são muito correlatos também. É bem difícil você falar de saúde mental sem citar a diversidade. Porque a saúde mental, ela tem várias categorias, digamos assim. É muito diferente eu falar de uma saúde mental com um homem branco, hétero, de classe média, que mora na região da Faria Lima, com falar com uma pessoa que tem um transporte de 4 horas para chegar no trabalho, por exemplo. Sim. Tá, esses são desafios que eu acho que, na minha opinião, vão ser constantes, né? Vamos só esclarecer, Tati, se quiser até, o que a gente vai colocar como a definição de saúde mental, até pra gente não ficar fugindo muito, né? O que eu percebo é que pensar em saúde mental não é pensar em ausência de um transtorno mental. Saúde mental, Exato. ela parte de um pressuposto de uma, inclusive, iniciativa e proatividade a fim de buscar o bem-estar emocional, físico, psicológico e por aí vai. Então é uma série de cuidados e iniciativas. As coisas, elas estão ali, elas acontecem, às vezes existem movimentos que te cobram um pouco mais, que te geram algum tipo de estado mais ansioso, assim, mas a saúde mental é você olhar para isso, você saber que aquilo existe e como lidar com isso, saber também parar um pouquinho para cuidar de você, ter esse olhar, que é muito do que vocês estavam trazendo também, que a pandemia trouxe, esse cuidado consigo, esse olhar aumentado até para sua vida para além do trabalho, porque você é uma pessoa íntegra, assim, íntegra não, né? Integral, que você tem muito mais além do que só o seu trabalho, porque eu acho que antes da pandemia as pessoas se fechavam muito em camadas, assim, nesse sentido, então até questão de rede social. Eu não compartilhava. As pessoas não compartilhavam redes sociais porque se alguém do trabalho me vê, como isso vai funcionar? E hoje você compartilha, porque é importante você ter essa vida além do trabalho e você não se reduzir a isso, sabe? Então a saúde mental entra muito nisso, em você saber que as coisas elas existem e você tem que lidar com isso ao invés de só mascarar ou fingir que elas não existem de fato. Legal. Muito bom. Eu queria pegar uma brecha da Marina, que ela falou da performance, que também tem uma questão que eu acho que, vamos dizer assim, estão tentando esconder com aquilo que se chama uma versão um pouco mais humanizada da gestão de pessoas na empresa, de modo geral, não é RH, estou falando gestão em geral, né? É uma tendência, pode ser uma escola, talvez. Eu sou da gestão participativa, né, que é o contrário da gestão autocrática, mas foi uma coincidência da minha vida. Então, tudo bem. Então, quando eu estou falando isso, eu estou fazendo até uma crítica daquilo que eu vivenciei em multinacional, até dizer, não trabalho mais para multinacional. Tá? Essa decisão dessa virada foi em 2007. Tá? Exatamente. Mas o que me faz lembrar é que existem 2 ou 3 vertentes no mundo ocidental, eu não vou comparar com o mundo asiático, não vou falar, vamos dizer assim, de certas outras ênfases de países importantes, mas a gente vive aqui no Brasil uma ênfase muito grande, principalmente da cultura ocidental e principalmente hemisfério norte. Se é mais norte-americano ou mais europeu, aí começa a diferença entre as vertentes do modelo de gestão, certo? Então, ele é mais hermético, menos hermético, né? Ele é mais fechado, menos fechado. Eu vivi muito a visão americana. Quando eu experimentei clientes, por exemplo, da cultura espanhola, eu tinha minhas restrições, quando a cultura francesa também tinha minhas restrições, a cultura alemã eu teria mais dificuldade ainda de eu me adaptar, mas a americana eu não tinha escolha, eu tinha que sobreviver. Então, o que o americano tinha? O americano tinha uma cultura de envolver as pessoas de uma forma mais participativa, até que veio a Segunda Grande Guerra. Porque aí ele conseguiu, ele trouxe para participar das empresas os oficiais do Exército, West Palm, estou tentando lembrar o nome, mas é mais ou menos por aí. Eram os oficiais do Exército que tinham que arrumar emprego.
Aí vinha uma cultura mais militar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá certo? E aí, por exemplo, um presidente internacional da empresa que eu trabalhava, ele dizia assim para todos nós executivos internacionais da empresa: make your numbers, no excuses, no surprises. Ou traduzindo, faça o seu número, não venha com desculpa, mas não me traga surpresa. E a surpresa era muito louca, porque ele não queria nem abaixo do resultado prometido e nem acima. Porque se viesse um resultado acima, ele teria problemas também para justificar o resultado muito acima na Bolsa de Nova York. Então, é como se você fosse extrapolar para cima, você tinha que dar um jeito de segurar e guardar. É o famoso fatura no ano seguinte. Mais ou menos Deixa isso. para faturar depois. Ou para o trimestre seguinte, ou coisa parecida. Tá. E eu cheguei, então, a inventar... Eu publiquei, agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, me permitam. Eu publiquei, para esse tipo de gestão, eu tenho publicado no meu blog e no LinkedIn um nome para esse modelo de gestão que ainda é muito forte, principalmente nos modelos americanos, tá? Ou os canadenses com vertente americana, e eu diria também com alguma coisa que poderia ser inglês ou alemão, com um pouco menos de viés tão autocrático assim, tá? Que seria o modelo anglo-saxônico pragmático ortodoxo. Tá bom. Esse nome foi o que indiquei. Isso causa um estresse sem limite. Então, no meu tempo de multinacional, vários colegas tomavam ansiolítico para conseguir dormir. Entendi. Ansiolítico para conseguir dormir. Tá certo? Você sabe, porque você já me apresentou como pai, que eu tive um pico de estresse. Eu lembro. A minha solução foi heterodoxa. Eu passei por um cardiologista que falou: coração você não tem nada e não vai acontecer nada. Daqui ou você vai para um psiquiatra tomar o ansiolítico, ou já que a tua família gosta um pouco da homeopatia, você tenta primeiro a homeopatia. E eu achei um homeopata indicado pelos psicólogos do Mackenzie simplesmente genial. Eu tomei o remédio com ele e minha crise do estresse foi controlada pelos remedinhos de base, de fundo, que ele me deu. Então, eu passei por isso também, mas sem tomar os Vagostezil da vida lá e aqueles outros que... Ok. Você perdeu uma oportunidade inacreditável de experimentar um remedinho sensacional. Pois é. Eu passei limpo dessa daí. Tá. Mas é só para dizer, esse modelo, ele é massacrante quando o pessoal leva a sério e quando você tem meta para entregar. Sim. E meta para entregar, tem a compensação? Tem. Toda empresa internacional, ela te paga um prêmio quando você atinge ou supera a meta. Então ela joga uma cenoura na frente, mas quando você perde, é feio. Sim. Eu acho que um ponto que a gente como empresa começou a ver bastante, é claro, é importante você bater a meta, você precisa ter os seus números, mas não adianta nada eu ter a meta e eu perder o funcionário porque ele teve ali um burnout, vai ficar meses afastado, eu vou ter um gasto maior com esse funcionário, eu vou ter um gasto de desligamento, um gasto de recontratação, porque, tudo bem, a pessoa entregou, mas aí agora o que vem, né? A que custo que ela entregou. Então eu acho que hoje em dia, as empresas, claro, têm muito o push para você entregar, tem os números, cada vez mais está visando o lucro e o crescimento, mas mantendo a sustentabilidade do negócio, pensando que um dos pilares dessa sustentabilidade do negócio é a sustentabilidade das pessoas. Eu preciso manter um time saudável também para esse time continuar entregando. Senão ele vai entregar tudo no mês passado, vai chegar esse mês, não vai conseguir entregar da mesma forma. Isso é um paralelo que a gente faz muito com a psico do esporte, que até entra nessa parte que a gente falou logo no início, de que as coisas estão muito interligadas, porque quando a gente cria metas, tanto dentro das empresas quanto com os próprios atletas, a gente tem que ver o quanto isso é factível, o quanto eles vão conseguir chegar sem se deixar para trás, assim, sabe? O quanto isso vai acabar sendo funcional. E, se você tem essa meta aqui e você precisa cumprir isso, será que você consegue fazer isso sem precisar se interromper no caminho, sem gerar um estresse muito grande, sem a sua saúde mental ser comprometida, sabe? A gente olha muito para isso também. Eu acho que grande parte também das intervenções que a gente faz, e até adiantando um pouco, é já entendendo que quanto melhor a saúde mental de uma pessoa, mais resultado ela vai produzir. Né? E quanto mais ênfase só
puramente no resultado, inclusive nesse modelo que você acabou de citar, isso vai jogar contra a saúde mental da pessoa, de uma maneira geral, e pode ter certeza que vamos ter consequências, às vezes até catastróficas, como a Marina mesma falou. Não adianta apresentar um resultado imediato e esse resultado servir para pagar o tratamento dos próximos 6 meses. Sim. Não, inclusive essa questão do burnout, que eu aprendi recente, vamos dizer, os efeitos e o tratamento necessário, vamos dizer, eu nunca vi um burnout, assim, felizmente. Mas picos de estresse e afastamento temporário por estresse eu vi de monte, tá? Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: ultimamente se fala dessas questões todas, mas não se trabalha com números. E eu venho de uma área que tudo, sabe, com os números não tem argumento. Então, uma coisa que eu estou vendo, vamos dizer, recuperando dados que eu vi muito de perto na antiga DBM, hoje LHH. Permanência média de uma alta gerência ou de um C-level, tá? Na sua função, tempo médio, não passa de 3 anos, 3 anos e meio. Ora, isso para mim não reflete aquele cuidado da manutenção do talento humano dentro da estrutura. Os números demonstram o contrário. Ninguém está nem aí com isso. Entregou, tá legal. Se não entregou, tchau e benção. Ainda te dou de presente um outplacement, te dou de presente uma recolocação. Mas a maioria não está nem aí. E se você pegar níveis mais baixos, esse percentual provavelmente pode ser maior, exceto empresas com um nível de consciência diferenciado, né? Isso sim. Aí sim, as empresas que eu passei no ambiente de manufatura, né, que é um ambiente que você cuida mais, porque você perder talentos na área de manufatura é um problema seríssimo. Ali você tinha, sim, funcionários de 10, 15 anos na empresa. E você treinava. E na reposição você tratava de pegar gente que você pudesse trabalhar a retenção deles também. Mas em outras funções não era a mesma história, né? E você, então, quando você circula com diversos níveis de empresa, de capital nacional, grande ou médio porte, capital internacional de grande ou médio porte, essa é a realidade, né? O turnover, ou a rotação, é muito alta. Também porque o estresse é grande. Exato. Acho que aí entra uma série de panoramas externos e internos também, né? Os internos são muito fortes. Da cultura ou mesmo da tentativa de mudança de cultura. Aliás, vamos falar disso daqui a pouco. Mudar a cultura. Aí tem outra história. O que eu vejo bastante, um pouco relacionado com o que você acabou de falar, acho que hoje cada vez mais as pessoas aceitam menos ficar num ambiente que elas não se sintam bem. E o quanto a gente vê a diferença quando a pessoa muda. Eu sempre falo isso quando eu vou contratar alguma pessoa, quando alguma pessoa está saindo da empresa que eu tô. Falo, tudo bem se você não concorda com a nossa cultura. Cultura não tem certo e errado, tem aonde você se adapta, aonde você vai gostar, onde você não vai performar tanto. Eu tive uma experiência anterior que eu cheguei ali na beira de um burnout, que era uma cultura empresarial que eu claramente não me encaixava. Mas isso não significa que aquela empresa tá errada, mas não era o lugar que eu me encaixava. E quando eu mudo para uma empresa que tem muito mais a minha cara, pra mim isso foi ótimo, mas eu já vi gente fazendo o contrário, que saiu de uma empresa como a que eu tô hoje, foi pra como a que eu tava antes, e pra aquela pessoa isso foi bom. Então eu acho que cada vez mais, eu vejo muito isso quando a gente tem feito entrevista de emprego, mais das pessoas questionando como que é a cultura da sua empresa. Eu acho que hoje tá ficando até mais relevante do que a pessoa perguntar a remuneração dela, porque óbvio, é importante, eu preciso ter aqui o meu salário, mas eu preciso ter a minha saúde, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar num lugar que me motive, que eu possa ter as minhas relações, né? Cada vez mais as pessoas estão colocando também os seus valores em compatibilidade com os valores da empresa. Não, com certeza. Inclusive, acho que até isso reflete um pouco até na clínica, né, pra gente. Com certeza. De diversos clientes. De, entravam no mercado, especialmente financeiro, de tipo, eu quero e eu preciso fazer dinheiro até, aos 40 anos. Aí depois eu vou ver o que eu vou fazer por hobby, né? E, de fato, eles conseguem fazer bastante dinheiro. Mas alguns já estão se ligando, antes dos 30, tipo, vale a pena? Será que chego nos 40? Exato, porque impacta diretamente. Quando a gente fala de estresse, a gente pensa muito em bem-estar só emocional, mas o estresse ele pode desencadear doenças silenciosas
extremamente prejudiciais. Eu posso dar o somático. meu caso pessoal, assim, eu não cheguei exatamente num burnout, mas eu estava prestes a, e eu tenho zero problema em falar nisso, eu faço tratamento de ansiedade, mas desde os meus 15 anos de idade, então são 10 anos já em tratamento, e vinha melhorando, vinha ali já fazendo um desmame de remédios e tudo mais, e de um mês pro outro, eu ali na consulta de rotina com o psiquiatra, falou, não, você vai precisar agora aumentar os seus remédios, e eu comecei a ver isso na minha saúde física. Então, eu realmente ganhei 15 quilos em um mês. Eu tava começando a ter uma pressão altíssima, com 23 anos de idade, tendo quase ali chegando num quadro de hipertensão. Então, eu precisei depois começar a fazer mais um tratamento por isso também, que era completamente, não tinha nada a ver com a questão estética, era 100% pela saúde mesmo, que foi desencadeado pela saúde mental. Exato, exatamente. É somático, né? De repente você tá ali trabalhando e tá vendo que você tá ganhando dinheiro, aí começa a ter uma insônia aqui, aí daqui a pouco você começa a já não conseguir mais fazer as coisas direito, aí você vê que você tá mudando, seus padrões estão mudando, seu comportamento é diferente quando você para pra ver se... Opa, já não tá mais indo tão certo, né? E aí o que o Henrique falou, de chegar a 40 anos rico, a que custo? Qual é o preço disso? Com né? dinheiro suficiente para pagar um belíssimo plano de saúde. Exato, exato. Para daí cuidar da saúde, né? Uma Sim, brincadeira. exato. Virou meme isso, mas infelizmente é verdade. Exato. Uma outra coisa que eu acho legal ressaltar, pelo menos aí vocês podem discordar a qualquer momento, é que a saúde mental ela é de inteira responsabilidade do indivíduo. Então, eu, Henrique, sou responsável pela minha saúde mental. Entendo que, uma vez que 1/3 do meu dia, né, útil, mais até metade do meu dia, eu estou dedicando para produzir resultados para alguma empresa, a empresa pode ter iniciativas Sim. que me auxiliem ou me dê espaço para que eu cuide da minha saúde mental. Nem só cuidar, acho que também você conhecer, você ter maneiras de olhar para ela, sabe? Então, às vezes, por exemplo, a empresa te dá essa parte de educação, te incentivar a ir isso. atrás, a correr atrás disso, sabe? É isso. É. Mas o que eu estou dizendo assim, a responsabilidade continua sendo Com minha. certeza, sim. E aí o que eu queria saber de vocês dois, especialmente a Tati também, porque trabalha em empresa, quais são as iniciativas que as organizações têm tido ou têm, pelo que vocês, não precisa ser na própria experiência, mas o que vocês têm visto em volta, em prol da saúde mental dos colaboradores? Acho que um grande foco que isso pode ser em qualquer empresa é quando a gente fala de desenvolvimento de liderança. Hoje eu vejo assim, o principal fator que faz as pessoas saírem de uma empresa é a relação com o gestor direto. Então assim, se eu não me encaixo ali com o meu chefe, não tem como. É a pessoa com quem você vai precisar Com estar certeza. mais próximo. E isso impacta diretamente na sua saúde mental, porque se você não tem um bom relacionamento ali com a pessoa, esse relacionamento não vai pra frente e o relacionamento tá 100% ligado com como você se porta, com como você vai se ver. Então, acho que principalmente desenvolvimento de liderança, e nas 3 empresas que eu já passei, isso sempre foi um dos principais focos, falando da agenda de RH e desenvolvimento de pessoas, mas claro que entram também outras ações. Então, hoje, por exemplo, o nosso time de saúde faz uma análise mensal, se não até mais, de todos os nossos afastamentos. Então, dos 100 afastamentos que eu tive no mês, todos aqueles CIDs, quantos foram relacionados à saúde mental, quantos foram de alguma outra questão, né? Eu trabalho em fábrica, quantos foram em relação à perda de audição, que é algo muito comum em fábrica também. Então, a gente tem visto um aumento do percentual de CIDs relacionados à saúde mental. Então, beleza, o que eu preciso fazer com isso? Tem um primeiro passo, que é entender o dia a dia dessa pessoa. Então, muitas vezes, eu tô com uma carga de trabalho muito alta. A gente tem também cada vez mais um desafio de eficiência em entregar mais com menos, tá bom, mas até que ponto isso é saudável? Tem sim lugares que a gente consegue encontrar eficiência. Será que eu preciso ter exatamente 3 pessoas para fazer isso? Eu não posso ter 2, mas também não dá para eu ter uma. Eu preciso ter ali uma média. Mas também ações que as empresas podem fazer. Então, eu acho que um grande primeiro passo é cada vez mais a gente falar sobre o assunto. Eu falo muito isso com os meus clientes, com as áreas que eu atendo como business partner. Eu falo, você precisa conversar. Eu, como RH, falo, às vezes, tudo bem, você não tem tanta abertura ainda para falar com o seu gestor, me procura e eu posso te ajudar. Vamos ensaiar essa conversa, vamos ver como é que você vai ficar, porque senão você fica guardando, e aquilo que era um estresse pequenininho vira Fica uma bola gigante. de neve e já vai virar num afastamento, você vai ficar ali. Eu tenho pessoas que ficaram meses afastadas por uma questão de saúde mental. Perfeito. Olha, eu sou um pouco cético
porque para mim faltam números confiáveis, mas o que eu vejo que a Marina conta da experiência dela é crescente. Muitas empresas estão tentando fazer isso de uma forma mais séria. Não só multinacionais, mas também algumas empresas de capital nacional, empresas de sócios, né, de família, estão tentando fazer isso com maior ou menor intensidade. Algumas delas com restrições enormes, inclusive de recurso. Mas pelo menos a intenção, eu vejo que é uma intenção genuína, né? Mas ainda vejo que falta muito. Eu gosto de falar de número, e eu vou jogar alguns números aqui só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. Não faço ideia se a empresa A ou B, por exemplo, da Marina, ou até que a Tati está trabalhando, estão listadas nas 1000 maiores de exame. Mas nós temos um viés de interpretação das empresas no Brasil de ficar sempre olhando as 1000 maiores de exame ou 1000 maiores de valor, porque são aquelas que estão sempre recheando, vamos dizer assim, os periódicos, né? Eletrônicos ou não, né? Agora, além dessas 1000, pesquisa que eu fiz não muito tempo atrás, iguais a ela, dentro do range de faturamento ou número de funcionários, tem pelo menos mais 2.500 ou 3.000. O Brasil é muito grande, muito maior do que a gente pensa. Aí você fala, bom, mas todas essas, com esses de 450, 500 milhões por ano até bilhões por ano, empresas estatais ou empresas de capital misto e empresas de capital internacional ou de capital nacional, como a Gerdau, que está lá também, né? Um exemplo só, né? A gente tem todas elas de lucro real. Agora, do lucro real, estou dando um número só para a gente pensar, são mais de 450 mil no Brasil. E se eu pegar pequena e média empresa, tá, dentro de um range que não é exatamente do IBGE, mas também não é exatamente daquilo que as empresas que segmentam o mercado de pequena e média empresa, que é a tua área, o que é média empresa para vocês, né? Alguns falam, não, pequena e média empresa para o IBGE é de 60 a 90 milhões por ano, não passa disso. Mas para as empresas como, por exemplo, SAP, Oracle, que quer vender ERP, softwares, né? Elas falam que média empresa para elas é de 400 a 600 milhões por ano. Então vou pegar nesse range de pequena e média empresa no Brasil, são 3 milhões a 4 milhões de empresas. Se eu pegar então microempresa, aí são outros milhares. Só que a quantidade de funcionários que as micro, pequenas e médias empresas contratam e têm como funcionários próprios é muito maior do que as grandes empresas. É que a gente não vê. Os milhões de pessoas contratadas CLT, que estão trabalhando todo dia, pegando ônibus e tal, estão trabalhando para esses, muito mais do que para os grandes. A quantidade de funcionários dos grandes não é insignificante, mas é muito menor do que essas empresas chamadas, então, pequenas e médias empresas. Proporcionalmente, você está falando? Não, estou falando em milhões mesmo. Nossa. É em milhões mesmo. Isso daí é dado concreto. Tá? Então, eu sempre tento chamar isso à realidade para que, seja olhando o mercado para você procurar, vamos dizer, targets ou portfólios ou leads de venda, ou para a gente analisar dados concretos econômicos, financeiros, ou como esses que nós estamos tratando agora de saúde mental, a gente não pode perder essa perspectiva de Brasil. É só para que o Brasil é muito maior. Então, se a gente lê alguma coisa ali que já chama atenção, eu diria que assim, multiplica por 10, que o problema é pelo menos 10 vezes maior do que nós estamos falando. E olha que eu estudo isso daí há muito tempo. Tá certo? Como marqueteiro e como economista. Então, são coisas importantíssimas que a gente não pode perder de vista. Esse é o primeiro ponto. Ok. E o ponto do que você tem visto de iniciativas das organizações? São incipientes para o problema que nós temos. Tá. Virou um problema muito mais sistêmico e as iniciativas são ainda pontuais. Tá, entendi. O barulho que se faz do que está se fazendo é muito pequeno ainda. Tá. O nível de conscientização ainda é muito fraco. Por isso que eu falei, no CRA nós estamos trazendo isso à discussão, porque a nossa consciência no CRA, que estuda Conselho Regional de Administração de São Paulo, precisamos falar mais disso, precisamos trazer. Tá certo?
Entendi. A palestra sobre saúde mental, já vou fazer propaganda. Boa. A palestra sobre saúde mental e performance já foi aprovada pelo grupo GEPTEC e Sociedade 5.0. Estão negociando agora para fazer para todos os grupos no anfiteatro, para chamar todos os grupos do CRA, porque o cara viu e falou, nossa, isso nós temos que começar a expandir. Por quê? Porque está fora do nível de conhecimento médio do próprio CRA. Eu penso um pouco nisso. Eu penso que, assim, essa parte da psicoeducação já é uma coisa que pode ser feita, sabe? Então, de você trazer a informação para os lugares, para as empresas, num geral, de você colocar realmente o trabalhador como centro dali. Tudo bem que no fim do dia o capital é o que é importante, assim, mas o que a gente pode fazer na volta desse trabalhador para conseguir trazer a saúde mental dele à tona, sabe? Então aí a gente entra no desenvolvimento de liderança, até no olhar da liderança pro que esse trabalhador está fazendo e o quanto ele está dedicando, se é muito ou se é pouco. Uma organização de trabalho, assim, também. Então, por exemplo, durante o seu dia, você está trabalhando demais, está de menos, isso está te prejudicando, não está, sabe? Vejo reconhecimento entrando nisso também, porque se o trabalhador está sendo reconhecido, ele tem... a gente não fala só monetariamente, cada pessoa tem um reconhecimento diferente. Então, assim, tem gente que se você der... que é um curso, que é aprender. Um curso que às vezes não tem muito nem a ver com o próprio trabalho, mas esse é o reconhecimento que essa pessoa vê, experiências, assim vai. Então, esse reconhecimento acho que entra também. Quando a gente olha para a priorização, eu sinto que as pessoas, pelo menos até nas empresas que eu trabalhei e tudo mais, pessoas que às vezes eu atendo, não tem muito essa noção do que priorizar, sabe? E aí, às vezes, a jornada do trabalho fica absurdamente extensa porque não olhou um pouco para isso. Eu concordo, é uma coisa incipiente, mas a informação, assim, esse era o ponto que eu queria chegar. Trazer essa informação, e aí as palestras e tudo mais, já é uma coisa que vai conseguir entrar nesse mundo, sabe? De olhar. Eu acho que, claro, tem muita coisa grande que a gente pode fazer, mas tem muita empresa que precisa olhar pro básico ainda. Exato. Mas assim, o básico do básico mesmo. Você tá vendo se as pessoas da sua empresa estão parando pra almoçar? Exato. Assim, acho que a pandemia trouxe bastante isso. Eu lembro na empresa que a gente trabalhava na época da pandemia, a gente tinha que, como RH, mandar um convite pra travar a agenda das pessoas almoçar ali de meio-dia a 1, porque senão as pessoas não paravam pra almoçar. Tinha que ter 15 minutos entre reuniões para as pessoas irem fazer xixi, a gente precisou começar a fazer manuais da boa convivência no online, porque na pandemia era aquilo, você não tinha o tempo de deslocamento, então eu vou ficar aqui. Quando a gente olha, por exemplo, controle de jornada, né, controle de quem bate ponto, vai além da questão financeira do custo que a empresa vai ter com hora extra, mas além do custo financeiro, qual que é o custo da saúde das pessoas? Exato. Porque você fazer a hora extra um dia ou outro, né, a hora extra existe para isso, tudo bem, mas desde que você compense, né? Não dá pra ser um pico ali, que não vira nem mais um pico, né? Fica linear, aquilo é o seu normal. E o que eu vejo cada vez mais são as pessoas que estão começando na carreira hoje, muitas entrando nisso. Não sei se você vai lembrar, Tati, mas eu lembro de ter conversas com você, quando você era stag junto comigo. Eu te falar, se você começar ainda como estagiária, se acostumando a todo dia trabalhar até as 10 horas da noite, esse vai ser o seu normal. O voltar é muito difícil. Então, hoje, quando eu falo de pessoas que estão entrando na carreira, esse é o que eu mais falo para quem tá ali na primeira experiência, tá como estagiário, como um analista júnior, de falar, começa direito, porque depois para você voltar é muito mais difícil. E aí eu vejo por 2 cenários. Porque de fato é muita exigência, muita carga de trabalho e você quer dar conta, então até uma motivação por querer produzir. E o outro como uma esquiva. E aí eu consigo enxergar esses 2 cenários. Então, você deixa de ter uma vida social, ou não sabe ter uma vida social, não sabe ter o autocuidado, momentos de autocuidado, e dedica toda a sua motivação, entre aspas, ou toda a sua dedicação pro trabalho. Sim. Né? Que aí entra um pouco nesse ritmo de ser o chamado workaholic, como se fosse algo bom. Sim. Mas na realidade, e até desculpa a expressão, a puta esquiva do restante da sua vida. Sim. E as pessoas, elas não... Por exemplo, se você der a desculpa de que você não tá fazendo tal coisa porque você tá trabalhando, as pessoas enxergam isso de uma maneira positiva.
Então, assim, se eu não fui nessa festa porque eu tava trabalhando nesse dia, tudo bem, essa pessoa tava trabalhando. Mas e isso em grande escala, sabe? Por que continua sendo positivo? Quando você é workaholic, muita gente te olha com bons olhos. E às vezes você até acaba não conseguindo sair disso por causa da aprovação exterior, sabe? Uma coisa é você ter alta carga de trabalho, alta demanda, né? Alta demanda vai exigir mais tempo, como você mesma falou, no caso do financeiro, final de mês. Sim. DP no final de mês também, virada Sim. de pagamento, folha de pagamento. É o caos, beleza, a gente já sabe disso, alta Sim. demanda. Agora, cruzando um pouco até com o lado da eficiência, né? Se você precisa todos os dias trabalhar muito, a ponto de viver pouco, Sim. para entregar nem sempre tudo aquilo que é demandado, eu acho que está na hora de você olhar, para o excesso de demanda, e 2, quanto tempo de fato você está se dedicando àquela atividade de forma produtiva. Exato. E o quanto desse excesso de demanda não é criado pela própria pessoa. Exato, mas eu tenho muita exato. conversa com as pessoas que eu trabalho, eu falo, tá bom, você tem essas 5 tarefas, mas você precisa fazer essas 5 hoje? Você já conversou com o seu chefe o que é prioridade, o que não é? As pessoas têm cada vez mais uma dificuldade de priorizar as coisas e entender que a empresa não vai falir por você entregar isso amanhã e não hoje. Exato. Então, o que eu mais falo hoje, quando alguém vem trazer alguma questão comigo, a primeira pergunta que eu falo é: você já conversou com o seu time? Você já conversou com o seu gestor? Você já perguntou? Surgiu ali uma demanda urgente. Pepinos acontece o tempo todo. Vira e mexe, você tá ali com um projeto, tá tudo bonitinho, acontece, vai ter que mudar tudo ali da água pro vinho. Mas beleza, vamos pensar antes de sair fazendo? Será que eu não consigo negociar esse prazo? Pra pensar em você mesmo também. E hoje eu começo, acho que ainda é um trabalho de formiguinha, é algo que ainda precisa avançar muito, mas eu tenho visto uma abertura maior, principalmente de quem tá já em uma posição de liderança, e putz, até valorizar isso. Falar, isso é uma boa gestão de tempo, isso mostra que é uma pessoa que vai ter um gerenciamento do trabalho dela melhor até. Boa questão. Só um adendo. De novo, tentar quantificar um pouco. Como eu mexo com Career Coaching, faço também trabalhos de desenvolvimento de pessoas nas consultorias que eu dou, o que acontece? Não vamos discutir se você gosta mais desse ou daquele psicométrico, mas eu trabalho com 2 psicométricos. Se você puder pôr um pouquinho para mim, agradeço. Continua falando aí, eu vou falar. Vou colocar. Com 2 psicométricos, sabe? E bastante tempo. Tá? E gosto deles porque também me acostumei com eles, sei ler muito bem eles. E eles dão algumas dicas importantes. De um lado, um deles, quando você faz a aplicação desse psicométrico, que seria mais a avaliação da adaptação da pessoa para aquele trabalho ou para o trabalho em geral e tal, ele consegue indicar se a pessoa está com frustração ou estresse ou está com os dois, e mais leve ou não, e se aquilo tem a ver com o trabalho ou com a vida pessoal. Bom, então, eu não sei quantos eu já apliquei, mas vamos dizer assim, 50% apresenta problema de estresse. Então, se eu disser para você que eu já apliquei mais de 500 em diversas empresas do Brasil, tá certo? E 50% apresenta estresse ou frustração. E, em geral, voltado ao trabalho. Só 10% traz da vida pessoal. Esse é o número. Eu levo isso muito a sério. Do outro lado que você falou e me chamou a atenção, que eu ia falar, é quando eu aplico um outro psicométrico muito bom que fala de competência. E ele é um negócio assim muito legal. E uma das competências é a gestão de tempo, a outra é a gestão de demanda. Tá certo? 2 que andam juntas. Tá? A quantidade de caras já em nível supervisor, gerente, ou até mesmo especialista ainda, que não chegou lá, que eu encontro, vamos dizer assim, fora da zona de equilíbrio e precisando desenvolver a competência de gestão de tempo e gestão de demanda hoje no Brasil. Tá? E se eu falar para você que então nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 5, 6 anos eu apliquei para pelo menos 60 ou 70 pessoas de empresas diferentes, a quantidade que precisa desenvolver isso, eu diria que é quase 90%. É muita gente. Da onde vem isso, muita gente? Às Isso vezes vem não da tem. cultura do país, isso vem de um processo de educação fundamental que a gente tem nas escolas, isso vem da cultura familiar. Da onde vem?
precisa estudar um pouquinho essa questão. Sim, com certeza. Já te adianto que um pouco dessa dificuldade de gestão de tempo / gestão de demanda vem dos diversos estímulos e facilidade a acesso a esses estímulos. Sim. Pode procurar, que vai ter eu já li alguns estudos dizendo do excesso de a facilidade de acesso. Então, quanto mais desenvolvida a tecnologia ou acesso à informação, menos você consegue se organizar para cumprir aquilo que seria a prioridade. Sim, e aí, mas mesmo com a tecnologia... Então, vamos lá. Quando eu pego essa situação, a primeira coisa que eu sugiro como atividade persistente, disciplinada e permanente por um tempo para que ele desenvolva a competência, porque competência não se desenvolve overnight. Tem que ter exercício cotidiano por um tempo. Tá? Bom, e eu aprendi isso de uma belíssima professora de psicologia da USP. Então, eu falo sabendo que a minha professora é boa. Né? É assim, eu pego a tecnologia que está disponível. Falo, amigão, você não tem aí um aplicativo, seja Gmail, seja Outlook, no teu computador, que a empresa te deu? Tem. Você tem, então, a agenda, você tem a lista de tarefas, tá certo? Sim. E você tem que usar. Essa agenda esse é o começo do começo para você ajustar gestão de tempo, gestão de demanda. Sim. Essa agenda, acho que as pessoas, elas parece que não têm acesso a isso. No meu estágio, por exemplo, demorei até para falar, mas a Má foi minha gestora. Ela e eu tive uma outra gestora também, a Bia. E assim, se eu sou organizada hoje, é porque elas me ensinaram a desenvolver uma agenda. De ter, independentemente se você vai ter o seu planner ali em cima da sua mesa e anotar à mão, a você pegar a sua agenda do Gmail, de onde for, você conseguir ir fazendo. Quanto mais multitarefa as pessoas são, menos elas prendem atenção e elas esquecem que a agenda existe. Então, portanto, voltar back to basics, voltar para a base. Exato. Começar a usar uma agenda que não precisa ser mais em papel. Exato. Começar uma lista de tarefas que você organiza dentro dela, algumas atividades que você tem que fazer e pede para o próprio sistema de tarefas te lembrar 2 vezes por semana. Você coloca lá a reciclagem. Né? Sim. As pessoas que fazem isso minimamente, elas melhoram. Exato. Agora, aquela pessoa que ouviu você falar, colocou no plano de desenvolvimento individual. Deixou lá fechado. Mas deixa lá esquecido num canto, aquele cara não desenvolve. Vai lembrar um dia antes que tinha que fazer isso para amanhã. Então, só porque você falou de gestão de tempo, quer dizer, Sim. mas eu acho que fora dos estímulos, que eu também concordo com você que tem, nós temos um problema que eu entendo assim, esse problema vem também de um processo educacional que a gente está discutindo muito lá no CRA, que a gente tem que pôr na pauta. O nosso processo educacional formal, ele não está ajudando muito a chegada dos novos colaboradores na empresa, tá certo? Exceto, talvez, aquela elitezinha que venha de um Porto Seguro, de um Bandeirantes, etc. e tal. Aí, estou falando fora da curva. Sim. Os que vêm da maioria das escolas públicas e de algumas escolas, mesmo particulares, um pouco mais acessíveis, esse pessoal está vindo com uma formação, vamos dizer assim, prejudicada e não tem em casa a atenção necessária também para adequar. Porque aquele que chegou em casa e tem um mínimo de disciplina que pai ou mãe ou avó coloca, ó, hora de estudar, hora de brincar, esse cara chega melhor. Sim. Sim, acho que isso está muito relacionado, a gente fala hoje bastante, né, de soft skills e hard skills. Então, hard skills são aquelas, né, as habilidades técnicas que você precisa para efetuar ali a sua função, e as soft skills são as suas habilidades comportamentais, né? E a gente ainda tem um sistema educacional, quando alguém se forma ali na escola, e até mesmo ainda nas faculdades, focado quase que 100% ainda nos hard skills. Então, para você ser um advogado, você precisa aqui praticamente saber a Constituição de cor. Mas e o relacionamento? Hoje, principalmente quando se fala de uma empresa, mas em qualquer ambiente de trabalho, né? Não pode você estar numa empresa de 10 pessoas, numa empresa de 10 mil, é quase que 90% relacionamento. As coisas não vão para frente se você não consegue falar. Você sempre vai precisar de uma outra pessoa para te ajudar no seu trabalho. Ninguém trabalha sozinho, mesmo que você seja um especialista. Você vai ter um time, você vai ter um par, você vai ter um gestor. E eu vejo cada vez menos as pessoas chegando preparadas para isso. Hoje,
eu posso falar assim, com certeza, a grande maioria dos casos que eu tenho de pessoas com questões de performance, que eu preciso ali fazer um plano de desenvolvimento, a grande maioria é 100% de soft skills. Então, a pessoa precisa desenvolver o relacionamento. Ou quando eu tô falando de algum gestor, não cabe mais aquela figura do chefe de 1930 que gritava com você, que era, né, ríspido, que tinha uma postura mal educada. Então, hoje isso cada vez menos cabe, cada vez menos as pessoas aceitam isso. Mas as pessoas ainda não focam tanto no desenvolvimento, né? Acho que eu vejo escolas, principalmente escolas de elite, começando a olhar um pouco mais para isso. Então, eu vou colocar aqui uma matéria mais relacionada com relação interpessoal, mas de novo, ainda está muito no começo. A gente precisa falar mais disso. Mesmo em áreas mais de humanas, mesmo se você faz uma faculdade de psicologia, você ainda aprende pouco, não, mas né? É completamente diferente. Isso na Tribe a gente aprendeu faz tempo. Tanto é que a gente até lançou alguns cursos voltados para marketing e vendas para psicólogos. Empreendedorismo e negócios para profissionais da saúde. Por quê? Porque psicologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, ninguém ensina nada disso. E tem a ver só basicamente com relacionamento. Ainda que o de empreendedorismo ainda ia para uma outra vertente que envolve mais hard skills, mas que a gente também não tem. O que é uma porcaria, né? Porque administrar consultório já é difícil. Se você não tem o básico, você vai fechar, vai errar. Uma frase que eu falo bastante, até em tom de brincadeira, mas com um grande fundo de verdade, falo, o meu trabalho como RH, se as pessoas se falassem mais, eu teria acho que metade do trabalho que eu tenho hoje. Sim. Grande parte das pessoas chegam e falam, tá, mas você conversou com essa pessoa? Tem muitos casos que chegam, eu tô aqui, me senti ali assediado moralmente por essa pessoa, quero fazer uma denúncia para compliance. Ótimo, você tem esse canal, você pode fazer a sua denúncia. Mas o primeiro passo você falou para a pessoa que você se incomodou? Você trouxe isso, porque a outra pessoa também, às vezes ela agiu com a pessoa A, que tá tudo bem, mas com a pessoa B ela vai precisar agir de outro jeito. E ninguém aqui tem bola de cristal, a gente ainda não sabe ler a cabeça das pessoas, né? Você precisa se conversar. E entra o lance dessa pessoa que agiu, talvez, equivocadamente, com uma de ter um semancol, de entender que não dá para generalizar, e tem dessa outra pessoa, que eu entendo, que vai fazer a denúncia, que não tem habilidade de enfrentamento nenhuma. Exato. Gestão de conflito, que eu mais falo com as pessoas, gente, conversas difíceis são difíceis, mas elas são necessárias, você precisa ter. E por isso, pede ajuda. As pessoas acho que estão começando um pouquinho a falar, ok, posso levantar a mão, posso demonstrar minha fragilidade, né? Acho que, principalmente, alguns anos atrás, as pessoas ainda tinham isso. Eu preciso ser aquele profissional perfeito, eu não posso mostrar que eu não sei isso, não posso mostrar que eu tenho dúvida. Show. Gente, eu vou ter que, infelizmente, interromper, porque já deu quase 1 hora de episódio. Mas não esquece da cultura. Não, já era. A cultura a gente vai deixar, eu já deixo aqui o convite para os dois voltarem para a gente continuar isso. Bom. E jogar isso para um próximo episódio, porque senão vai ficar... Muito assunto para um só, mas Exatamente. A gente já imaginava. A gente já imaginava Posso fazer isso. um adendo de uma coisa só bem rapidinha, porque eu trago do meu exemplo, que eu acho que pra mim foi o principal da minha formação. Eu sou, por hobby, atriz. Desde criancinha, sempre fiz teatro na escola e tudo mais, então eu cresci nos palcos. E o que o palco mais te ensina é a relação com as pessoas. Sim. E hoje eu vejo que a minha fortaleza é a comunicação por ter crescido num ambiente que eu fui obrigada a lidar com as pessoas. Então eu falo pra todo mundo, você fazer pelo menos um curso de teatro um dia na vida. Então vou completar o teu adendo para fechar, porque isso é lindo. Quando se fala em competências, inclusive as 20 básicas que compõem qualquer executivo, dentro pelo menos daquilo que a gente estuda, nessa modelagem que eu uso, tá certo? Teatro, canto coral e música estão juntos. Sim. Você fez trabalho de artista. Eu trouxe comigo uma vantagem competitiva a vida inteira nas empresas, porque eu fiz teatro quando moço, mas eu comecei com música aos 7 anos de idade, tá? Eu compus, fiz arranjos, montei conjunto de vozes, regi coro e orquestra e faço música até hoje, em ambientes assim coletivos, quer dizer, não é fechadinho em casa, não. Eu vou lá e faço alguma coisa que os outros estão vendo e relaciona e toco na bandinha, tá certo? Ou seja, com gente, né? Sim. E faz toda a diferença. O que você está falando é certo.
Então, quando a gente fala, música faz parte de desenvolvimento, inclusive de algumas competências essenciais para qualquer executivo. É recomendado, em alguns casos, você ir fazer isso. Sim. É fundamental. Assim, eu acho, como atividade física. Exato, como atividade, com certeza absoluta. Sim. Eu falo, pais, é importante seu filho Exato. fazer uma aula de inglês, beleza, ele precisa falar inglês, mas também é importante ele fazer ali um esporte ou algum curso mais relacionado à arte, porque é isso que vai trazer a relação entre pessoas, que é o Exato. que vai fazer a diferença. Hoje, quando eu tenho ali 2 candidatos para uma posição, tecnicamente iguais, o que vai fazer a diferença na hora de eu escolher entre um e outro é o relacionamento, é a capacidade ali de relação interpessoal. Show de bola. Muito bem. Gente, só pra gente encerrar este primeiro episódio sobre esse tema, porque de fato fica aqui aberto o convite pra gente vir finalizar essa conversa. Parte ou pelo menos, prazer. Parte quem 2. sabe, de um segundo já vai pra um terceiro, É por aí isso. vai. Uma série já. Uma dica que você vê que é importante para as organizações terem de iniciativa ou de preocupação em relação à saúde mental dos colaboradores. Os dois e direcionado para a câmera, por favor. Pensando, pode ir primeiro. Eu também estou Tem muita pensando, coisa mas para falar. para a saúde mental dos colaboradores. Bom, a minha primeira dica de hoje é, com certeza, é você não subestimar a seriedade de um processo que se agudizou nos últimos tempos e você permitir, pelo menos, que as pessoas se expressem das dificuldades que estão sentindo e que você facilite o caminho para encontrar ajuda. Eu acho que esse é o Boa. básico do básico. Show. Ótimo. Maravilha. Sim, acho que a minha dica, bem complementando o que foi dito, é empresas olhem para os seus funcionários como seres integrais. A pessoa que bate o ponto ali às 6 horas da tarde e desliga o computador, não fica ali. É a mesma pessoa que vai embora para casa, que vai ter um filho, que vai ter um marido, que vai ter uma esposa. Então, entendam as pessoas como ser integral. Exato. Você, Tati, tem alguma dica? Eu acho que eu vou pela via da psicoeducação. Comecem a falar mais sobre saúde mental no seu ambiente de trabalho, sabe? Desde o gestor até quem não é gestor, sabe? Todo mundo. Comecem a falar, tragam cada vez mais esse assunto. A minha dica para vocês é contratem a Tribe para trabalhar gerenciamento de estresse na organização de É vocês. isso. Muito é bem E feito. fazendo todos os links, é uma iniciativa, no caso, metrificável, porque a gente usa o biofeedback, Boa. que é um diferencial nosso, Sim. e que a gente Perfeito. junta, inclusive, com os dados que a própria Marina citou de afastamento, ou dados que o próprio RH pode fornecer, e trabalhar em cima de um programa que aí sim é de responsabilidade do colaborador, aderir ou não, Isso. mas que aderindo ele vai ganhar uma capacidade maior de gerenciar estresse. Estresse não tem como fugir, a gente sempre vai estar em contato com ele. Sim. Cabe a gente aprender a lidar com ele, ao invés de Exato. simplesmente aguentar a porrada o tempo todo. Tá certinho. Certo? Concordo. Rede social para encontrar você, Marina, LinkedIn. Pode me encontrar pelo meu LinkedIn, meu nome é bem comprido, então é Marina Mendonça Lima Delfrati, mas pode me procurar lá pelo LinkedIn, que eu também estou ali super à disposição. Adoro conversar sobre o tema, então podem me chamar de novo. Não, já foi também, chamado. É bom pode- que você venha. Estamos aí. Você? Para mim também o melhor de todos vai ser o LinkedIn, mas importante então me achar pelo nome completo também, Marcos da Cunha Ribeiro. Maravilha. Eu sou Henrique Carpigiani. Para mim fica mais fácil pelo Instagram, @Henrique Carpigiani. E LinkedIn Henrique Carpigiani Ribeiro. Estou por lá. Sigam a gente também na @TribeTeamOficial. Sim. E você, Tati? O meu é Tatiana Namura Machado, pelo LinkedIn também. E é isso, não tenho Insta, sempre falo isso. Justo, profissional justo. não Quem tem. sabe até o lançamento desse episódio ela tem um Insta. Vamos ver. Valeu, gente, muito obrigado. Valeu. Até Muito a próxima. obrigada. Teremos Muito bom. próxima. Teremos próxima. Muito bom. Gostei. Valeu. Valeu.